Sabe quando a gente pensa em coleções gigantescas de carros antigos? A cabeça vai direto para a Europa, para os Estados Unidos. Mas e se eu dissesse que o Brasil é, na verdade, um dos maiores guardiões da história automotiva do mundo? Pois é, vamos mergulhar de cabeça nisso e descobrir um verdadeiro reino secreto, cheio de joias do design e da indústria. Olha só para isso aqui. Isso não é só um monte de carro velho guardado, de jeito nenhum. Isso é uma galeria de arte, um museu de história, só que sobre rodas. Cada carro desses conta uma história, não só da sua época, mas da evolução da nossa sociedade. E o mais incrível é que coleções assim, desse calibre, estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Então chegamos na pergunta de R$1 milhão, né? Quem leva esse título? E não é só sobre ter mais carros, é sobre importância, a diversidade, o impacto histórico. Bora investigar e desvendar esse mistério juntos. Para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Essas coleções são muito, mas muito mais do que um simples hobby. Elas são um esforço gigantesco de preservação da nossa cultura. O antigo mobilismo, como chamam, está bombando no Brasil. Hoje, os colecionadores e os museus são vistos como guardiões mesmo, essenciais para proteger nossa herança industrial. Eles mostram como os carros foram moldando o nosso jeito de viver ao longo do tempo. Agora sim, vamos ao centro da nossa questão. Quando o assunto é o maior, dois nomes aparecem na hora, e eles representam dois mundos bem diferentes. O institucional, aberto ao público, e o privado, quase secreto. De um lado, a gente tem o CAD, uma instituição gigantesca com mais de 500 veículos. Do outro, a coleção quase mítica do José Delmênico, que passa dos 400. Pensa assim, um é um livro de história aberto para todo mundo ler. O outro é um tesouro particular, cheio de mistério. O que faz o Car Car ser tão especial é a abordagem deles. Não é só uma exposição de carros bonitos, sabe? Lá, cada veículo é tratado como um documento histórico, com todo o contexto da sua época, o impacto cultural que ele teve. Por isso, tecnicamente, como museu, ele é o líder indiscutível. E aí a gente entra no universo do José Delmênico. A coleção dele é lendária justamente por ser imensa e ao mesmo tempo super reservada. O fato de que muitos desses carros raramente são vistos pelo público cria toda uma aura de fascínio. Então, se a pergunta for qual a maior coleção de uma única pessoa, o nome dele é o que vem à tona. Mas a história não para por aí não. Existem coleções que vão além, que expandem a própria ideia do que é colecionar carros antigos, conectando esses veículos a outras partes da nossa história. Pensa nesse número, mais de 270. É um número impressionante e pertence a um museu que vai muito além dos carros de passeio que a gente costuma ver. O Museu Agroman é um exemplo brilhante disso. Ele mistura a história dos veículos com a história do trabalho no Brasil, da indústria, da agricultura. É uma coleção que conta como o país se desenvolveu através das suas máquinas. É sensacional. Bom, já falamos de quantidade. Agora vamos falar de singularidade. Porque no meio de milhares de carros incríveis, existe um que é simplesmente de outro mundo. Uma verdadeira joia rara. Essa citação aqui define perfeitamente o carro que a gente vai conhecer. Ele não parece pertencer a uma época. Ele parece flutuar no tempo. Para entender esse carro, primeiro a gente precisa falar do criador dele, Gabriel Voisin, um dos pioneiros da aviação. Ele basicamente pegou tudo que aprendeu construindo aviões e aplicou nos carros. Essa é a chave para entender por que os carros dele eram tão radicais. E aqui está ele, o Avions Voisin C-28, de 1936. Ele fica lá no Museu CARD e é considerado por muitos especialistas o carro mais avançado conceitualmente e talvez o mais improvável em exposição no Brasil. O que é de pirar aqui são os detalhes. O chassi era levinho, inspirado em avião, a engenharia, pura aeronáutica. E o visual, bom, para a década de 1930 parecia uma nave espacial. Esse carro não seguia regras, ele criava as próprias. E essa combinação de imagens ilustra perfeitamente a filosofia do Voisin. Por fora você vê uma elegância clássica, quase séria. Mas aí por dentro, bum! Um painel que parece o cockpit de um avião, uma celebração da engenharia, da função acima da forma. É uma dualidade simplesmente fascinante. Certo. Depois de toda essa jornada, o que a gente pode concluir sobre o lugar do Brasil nesse universo dos carros clássicos? Então, para resumir, de forma bem clara, o CARD é o rei como o maior museu.
O José Delmênico leva o título de maior colecionador particular, e o Aviões Voisin C28 é, sem dúvida, a joia mais conceitual e diferente em solo nacional. Ou seja, o Brasil é protagonista em todas as categorias. E essa é a grande lição. O Brasil deixou de ser só um país de gente apaixonada por carro para se tornar um guardião, um porto seguro para a história automotiva do mundo inteiro. É um patrimônio que merece ser conhecido e muito celebrado. E tudo isso leva a gente a pensar, né? Se tesouros como esses estão aqui no Brasil, o que mais pode estar por aí? Talvez bem mais perto do que a gente imagina, só esperando para ser descoberto. A história, afinal, está em todo lugar. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje.